Olá, bom dia para você, bom dia Marina. Bom dia. O MT1 está no ar com mais uma edição especial para todo o estado de Mato Grosso. As emissoras de Rondonópolis, Tangará da Serra e Sinop também estão com a gente na segunda entrevista ao vivo, na rodada com os candidatos a governador de Mato Grosso. A ordem das entrevistas foi determinada em sorteio com a presença dos representantes dos candidatos. Hoje é a vez de Arthur Nogueira, da Rede. Nessas entrevistas, a gente trata dos temas marcantes de cada uma das candidaturas, questiona assuntos polêmicos e aborda a viabilidade de alguns pontos dos programas de governo. É o que nós vamos fazer a partir de agora. O tempo total dessa entrevista é de 20 minutos e o mesmo tempo vai ser dado aos outros 4 candidatos convidados a virem aqui no MT1 até sexta-feira. A Luzimar Colares está conosco aqui também no estúdio. Ela quem vai conduzir essa entrevista, mas a gente já faz a primeira pergunta. Candidato, bom dia. O senhor já passou por um cargo de gestão à frente da Polícia Rodoviária Federal em Mato Grosso. Apesar de ser um cargo, uma função muito importante, nada comparado a administrar um estado tão complexo como o nosso, como o Mato Grosso. Diante disso, não assusta o senhor administrar a maior empresa do estado, com 100 mil servidores entre ativos e inativos? O seu tempo começa a ser contado a partir de agora. Bom dia, Marina. Bom dia, Elias. Bom dia, Luzimar. Bom dia a todos que acompanham esta entrevista em Mato Grosso. Falar em assustar é falar em 141 municípios que passam pelos mais diversos problemas, entre eles os pilares educação, segurança e saúde. E a PRF, por essa experiência de 24 anos, nos trouxe algo muito peculiar. Nós não temos oportunidade de levarmos sustos ou de não optarmos em atender os acidentes e encarar os crimes transnacionais. E nós figuramos nas mais diversas áreas. Então, eu estou muito tranquilo em relação a isso, porque me dedico à administração pública desde 1998, estudando e avaliando o contexto em nível nacional, porque a PRF ela trabalha nesse sentido. Candidato, bom dia. Na época que o senhor deixou a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal, o senhor se queixou na despedida de algumas dificuldades, entre elas falta de autonomia, interferência política. Lidando com o Estado, na dimensão que é Mato Grosso, como é que o senhor faria para lidar com essas questões que terão uma dimensão muito maior? De fato foi dessa maneira. Quando a troca do governo federal, houve a troca das direções gerais das polícias federais. E isso trouxe a interferência política dentro da instituição, que não é salutar. As regras da administração pública, os princípios da administração pública precisam ser respeitados. E isso dá autonomia ao gestor público para que ele possa trazer políticas públicas que de fato atendam à sociedade, não só a determinados grupos políticos ou econômicos. O desafio é grande, mas o preparo também está muito grande por minha parte. No cargo de governador, o senhor também não teria autonomia para tomar todas as decisões sozinhos. O senhor teria que, por exemplo, ter apoio dos parlamentares da Assembleia Legislativa. O seu partido, a Rede Sustentabilidade, o partido com o qual o senhor está coligado, o PPL, são partidos de pequena expressão em Mato Grosso, também nacionalmente são poucos representantes na Câmara e no Congresso. Como lidar com isso, conseguir apoio para conseguir os seus projetos aprovados? Me sinto muito à vontade em falar sobre isso. Por quê? Nós precisamos respeitar a Constituição Federal. E a Constituição Federal divide-se nos 3 poderes. Eles precisam ser harmônicos e precisam atender o todo. Quando um poder não funciona, seja ele judiciário, legislativo ou executivo, isso traz um prejuízo para quem? Para você, cidadão, que não terá as suas demandas atendidas. E o trato na questão da governabilidade é muito simples. O legislativo será chamado à sua responsabilidade, que é de legislar e de fiscalizar. Caso isso não ocorra, nós levaremos isso a público, traremos os órgãos de controle no sentido de fazer com que se cumpra essa função. O judiciário é extremamente importante para o executivo, para que a gente possa trabalhar. A base de apoio no legislativo, por exemplo, para conseguir a aprovação dos seus projetos, o senhor precisa do apoio dos deputados. A gente nem fala do apoio de Tribunal de Contas, nem Tribunal de Justiça, especificamente Poder Legislativo. Como lidar com isso? Simplesmente tratando com seriedade. Eu tenho dito que o balcão de negócios que existe entre o Legislativo e o Executivo
precisa ser destruído. Isso é em nível de Brasil. Essa questão de deputados que representam o povo, que foram colocados lá pelo seu voto, querer exigir uma contrapartida de loteamento da administração pública ou de recursos escusos, como já foi o caso de Mato Grosso, não podemos mais admitir. E eu tratarei isso com muita tranquilidade. Candidato, o senhor fala sobre sua experiência à frente da Polícia Rodoviária Federal. Durante a sua gestão também houve fechamento de postos da PRF aqui no estado. Postos que já eram em número reduzido. Foi fechado o posto da BR-070 em Campo Verde, da Serra da Petrovina na 364. Como lidar com isso numa esfera maior? Eu repito aquela pergunta. O senhor teve a experiência na PRF. Como transformar essa experiência numa coisa muito mais ampla, muito mais complexa, que é a gestão de um estado do tamanho de Mato Grosso? É o respeito aos princípios da administração pública. Quando assumi a superintendência, o posto da PRF em Campo Verde, na BR-070, já havia sido desativado pelo meu antecessor. Em seguida, nós desativamos o posto na BR-364, na Serra da Petrovina. Por quê? Questões técnicas. A segurança pública precisa ser dinamizada, acompanhar o crime organizado e a movimentação com que ele trafega nas rodovias federais. Aquele posto já não atendia mais, havia uma limitação, não só de efetivo, mas também estrutural. E não valeria a pena fazer um investimento ou manter aquela estrutura que consumia cerca de R$45 mil por mês. Tivemos essa responsabilidade e essa coragem e a sociedade não deixou de ser atendida porque os policiais atendiam através do posto da PRF de Rondonópolis, circulando e dando dinamismo, tendo o fator surpresa como grande elemento. Eu lembro da época, fizemos reportagens nos nossos telejornais e havia sim uma reclamação da população, dos motoristas daquela região, porque quando você desativa um posto, você imagina o quê? Quando você muda a estrutura, você espera uma estrutura maior e não que se perca uma estrutura precária já existente. O senhor acha então que não havia o que fazer com relação a esses postos que foram fechados da PRF por falta de dinheiro? Não, principalmente por falta de efetivo. A primeira pergunta a ser realizada quando se fala em expansão, em construção de unidades operacionais da PRF, quando inicia o processo, existe policiais para mobiliar aquele posto? Se não existir policiais, nem se inicia o processo. E isso tem que acontecer nos municípios e nos estados. Por quê? Existem diversas obras de PSF, de UPA, de escolas que estão prontas, mas não estão atendendo a sociedade porque não há profissionais para... O que fazer numa situação como essa? O senhor citou um caso que é bem... todo mundo pede hospital, posto de saúde, policlínica perto de casa. Se há dificuldade, a estrutura está ali funcionando de forma limitada, a solução então seria fechar? No caso de um PSF, de uma escola que tem poucos alunos, como resolver isso? Cada caso é o caso concreto e tem que ser analisado com a sua peculiaridade. No caso da saúde, há deficiência? Em vários lugares a reclamação está aí todos os dias. Então é preciso o quê? Fazer a relocação. Existem profissionais contratados ou concursados que a gente consegue fazer essa relocação para atender naquela unidade? Se existe, sim, serão relocados, serão colocados à disposição. Se não existe, é preciso verificar. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela permite a realização de um concurso para suprir essa necessidade para a sociedade? Se ela permite, faremos. Se não permitir, precisa analisar caso a caso e priorizar, que é o que a gente fez enquanto superintendente, priorizando a BR-163, 364, o eixo de maior movimento. Hoje a gente tem um grave problema, Mato Grosso é corredor para o tráfico de drogas e é necessária que haja essa fiscalização mais intensiva nas BRs, 070 que liga a fronteira com a Bolívia. O senhor acredita que aumentando o número de postos não seria a saída mais prática para conter, por exemplo, crimes de tráfico? Não só a BR-070, mas a BR-174 e toda a faixa de fronteira seca. O Gefron faz um excelente trabalho. A Polícia Rodoviária Federal teve as duas unidades de Cáceres e Pontes de Lacerda reconstruídas em condições ideais para atendimento. A Polícia Federal teve a sua delegacia em Cáceres também reconstruída. A Delegacia da Fronteira hoje existe. O que é necessário? Integrar todas essas forças de segurança, trabalhar com tecnologia e investir em inteligência policial para antecipar a esse crime organizado.
Candidato, a gente tem vários indicativos que servem para medir a qualidade do serviço público. A gente tem IDH, que mede o desenvolvimento humano, a gente tem IDEB, que mede o desenvolvimento da educação básica, e o senhor propõe criar um outro indicativo, que é o FIB, Felicidade Interna Bruta, para medir a qualidade de serviços públicos. Precisa de mais um indicativo? E como é que seria medida a felicidade do cidadão mato-grossense? Não é bem a criação de um indicativo, tá? Está ilustrando o plano de governo como uma preocupação da humanização da administração pública para com o cidadão. A administração pública, ela existe para servir o cidadão e o Estado precisa dar essas condições e fazer esse acompanhamento. Por exemplo, a questão da saúde, o que deixa o cidadão mais feliz, mais tranquilo, que vai refletir nas mais diversas áreas, que ele tenha um atendimento rápido, que ele tenha a marcação do exame, da consulta, que ele tenha a medicação disponível. O que precisa a gente já sabe, Exato. Mas o que deixa a pessoa satisfeita é ter aquilo na prática, o resultado. Será que não falta mais resultado, proposta concreta e necessidade a gente sabe quais são? Como medir o grau de satisfação na saúde, na segurança, por exemplo, sendo que há tanta demanda, tanta reclamação e as necessidades o senhor sabe, os outros candidatos sabem, a gente sabe também. Sim, é trazer essa realidade para dentro das secretarias e já promover a resolução desses problemas. Então, há o problema na saúde e na educação? Se sabe quais são? Ok. Então, como é que vamos resolver isso? Vamos ficar eternamente dizendo que não há recurso, que não há funcionários, servidores para atender? Não, é preciso pegar o que tem, o recurso que tem, aquele orçamento que já está preparado para 2019, o número de servidores, chamá-los a essa responsabilidade e verificar como resolver esses problemas e pontualmente atacar cada problema desse para diminuir esse sofrimento, essa espera. Com o orçamento de 19 bilhões previsto para 2019, somente 900 e poucos milhões para investimentos. O senhor acha que é possível, num primeiro ano de governo, já conseguir concretizar algumas dessas propostas? Afirmo com tranquilidade que muitas das propostas que estão sendo colocadas não serão realizadas. A exemplo de que ocorreu no último governo dos 100 dias. Vai chegar aos 100 dias, vai chegar aos 180 dias e não vai resolver. Até porque o orçamento já está ali, já passou pela Assembleia Legislativa, já está definido. Precisamos sentar com a equipe econômica para verificar se a aplicação dos recursos dessa arrecadação estão priorizando as principais áreas. Se não estiverem, vamos pedir a relocação desses recursos. Candidato, o que o senhor vai fazer com o VLT, caso o senhor seja eleito governador de Mato Grosso? A grande polêmica do VLT. Eu sou o único candidato que disse que não é uma prioridade gastar mais nem um centavo em relação ao VLT, que já consumiu R$1 bilhão e mais R$1 bilhão seriam necessários. O que é R$1 bilhão, para que a gente possa entender? R$1 bilhão, você constrói um outro complexo modal ferroviário, como lá de Rondonópolis. O senhor vai tentar recuperar esse dinheiro que já foi investido, R$1 bilhão, 16 milhões são gastos todos os meses com manutenção. Como fazer para recuperar o dinheiro que já foi? E a gente está pagando também todos os meses. É uma pergunta de várias pessoas que estão aí nos encontrando pela rua. E eu estou fazendo a pergunta agora para o senhor. Exato. O senhor tem a resposta? Como recuperar isso? O judiciário precisa nos dar essa oportunidade de resgatar esse recurso. Foi para onde? Quem são os responsáveis? A sociedade precisa ter essa transparência. Quais as empresas foram contratadas? Quem são os responsáveis? Para onde foi esse recurso? E quem deverá devolver para os cofres públicos? Mas o senhor tem algum projeto concreto? O que fazer com os vagões? Vamos retomar as obras? Tendo a resposta da Justiça Federal. Porque hoje a gente sabe que a questão do VLT... está judicializada. Exatamente, Exato. Judicializada, a responsabilidade da Justiça Federal. A Justiça Federal deu parecer para o senhor semana que vem. O senhor sendo governador, qual será a sua decisão? Primeiro ponto, de onde virá o recurso para a continuidade da obra? Precisa verificar isso. E se não tiver, neste momento, recurso para a continuidade da obra, o que o senhor faria? Primeiro, acabar com o sofrimento do cidadão que mora em Vargem Grande, que acompanha todos os dias aquela cicatriz
ali na Avenida da FEB. E isso eu sei que incomoda muito cada um deles. E o VLT é uma questão que desde o início não houve um projeto e se estiver funcionando, você, cidadão, que vai pegar o seu ônibus lá no Pedra 90, no Parque Cuiabá, no Tijucal, vai ter que enfrentar os mesmos problemas do transporte coletivo para chegar até. Ou seja, o senhor é contrário à continuidade das obras do VLT? Sem um projeto que demonstre que haverá mobilidade urbana, que é o grande problema da capital e de Vargem Grande, é a mobilidade urbana. Nós não temos mobilidade urbana que atenda à necessidade, seja aquele que anda no transporte coletivo, seja aquele que utiliza de bicicleta, seja aquele que utiliza do seu próprio automóvel. Então, o senhor não investiria mais dinheiro do Estado para continuar a obra do VLT? As prioridades são outras. Então, nós atacaremos primeiro as prioridades que estão aí assolando cada cidadão. Depois, grandes investimentos serão tratados. Não há dinheiro para tudo. O senhor deixaria de pagar, por exemplo, o financiamento do VLT? Precisamos saber como é que está isso, como é que está esse processo na Justiça. Por quê? A Lei 8666 é muito claro. Foi feito o processo licitatório? Sim, sabemos que na Copa do Mundo algumas questões foram deixadas de lado. Foi medido tudo aquilo que foi feito, que já foi realizado da obra? Já pagou de acordo com o que foi medido? O que está faltando? Qual é a contrapartida do Estado? Para elaborar o seu plano de governo, o senhor não teve acesso a esses dados para fazer um projeto mais amplo de soluções para o governo do Estado? O senhor não tem essas informações? Não, infelizmente não tivemos acesso a essas informações. Candidato, o seu partido fala muito sobre sustentabilidade e que projeto que o senhor tem para que haja preservação ambiental num estado como Mato Grosso, que tem como base da economia o agronegócio. O que o senhor propõe para que haja sustentabilidade e que continue o crescimento econômico do estado na base do agronegócio? Há um tripé, que é o social, econômico e ambiental. Então, eu fico muito feliz quando eu participei já de uma reunião com a indústria e a Confederação Nacional da Indústria já tem no seu portfólio a questão ambiental. Por quê? Porque eles entendem que é necessário trabalhar a sustentabilidade atual para garantir as futuras gerações e o seu próprio negócio. E assim é com o agronegócio. Muitas empresas, muitos grandes produtores, os pequenos produtores já têm essa consciência de que é necessário, por exemplo, preservar a questão da água, que é essencial para o negócio dele. Preservar a questão, evitar, por exemplo, as queimadas, que é essencial para o negócio dele, porque senão daqui a 10, 15 anos ele não tem mais como base a questão ambiental que vai possibilitar que ele amplie os seus negócios. Então é preciso o quê? Facilitar, dinamizar a questão das licenças ambientais, a questão da liberação da outorga da água, entre outras questões que prejudicam e prendem o desenvolvimento não é o crescimento econômico e social. Falando agora de saúde pública, o senhor às vezes faz críticas à gestão dos hospitais regionais por parte das OSS, as organizações sociais. Se o senhor for eleito, o senhor muda o modelo de gestão dos hospitais regionais? Há que se entender que a OSS ela não assume a totalidade da administração dos hospitais. O governo, ele tem toda a estrutura, todos os equipamentos, é só questão gerencial. Então, é preciso, primeiro, conversar com os profissionais que fazem parte da área da saúde, identificar aonde estão os gargalos, para que a gente possa, de fato, falar assim, as OSS podem ajudar aqui. E o que é ajudar? É melhorar o funcionamento no dia a dia dessas estruturas. Os hospitais regionais precisam de investimento em infraestrutura, precisam de profissionais, precisam de equipamentos para poder colaborar com esse atendimento, porque são só 7 hospitais, né? Mas o senhor acha que é um bom modelo passar a gestão para as organizações sociais? Pela experiência que o senhor tem de conhecimento do interior de Mato Grosso, o senhor avalia que é um bom modelo ou não? Sim, a terceirização ela já existe há muito tempo. Então, funciona tanto na iniciativa privada quanto em várias áreas da administração pública. Então, é preciso, primeiro, fiscalizar essas OSS. Não se pode apenas conceder o direito a elas e não fiscalizar. Então, a auditoria é importantíssima. Se for bem realizada dentro da função que lhe cabe, dentro da lei, e ser fiscalizada, auditada, o funcionamento ocorrerá sim.
Candidato, o senhor fala em PPP, parceria público-privada, para investir em presídios e em estradas. Como é que funcionariam essas parcerias na estrada e no presídio? Tá, no sistema penitenciário já existem algumas experiências que são que já demonstraram que funciona, no sentido de que a ociosidade tem que acabar no sistema penitenciário. Então, trabalho, estudo e a habitabilidade dos presídios precisa ser para que o cidadão que errou, ele possa ser reinserido e a sociedade tenha essa tranquilidade e não fique refém. Então, essas parcerias públicas e privadas são em formas de oficina, são em formas de... Não é gestão do presídio para a empresa, seria só para formação de oficinas? Só para formatação de dar a aplicação da lei de execuções penais. Mas isso é um convênio, não é uma PPP, candidato? É tratada como PPP. Hoje já existe, por exemplo, a Fundação Nova Chance, que já faz esse trabalho. Correto. O que seria de diferente do que é feito hoje? Nós traríamos aí algo um pouco mais complexo para buscar atender 100% daqueles que estão lá. Rapidamente, as estradas, PPPs nas estradas, para a gente encerrar. É importante a questão das concessões, por exemplo, desde que o contrato seja de maneira séria, que o pedágio cobrado seja justo e o contrato seja realmente cumprido pelas empresas. Para a gente encerrar, o senhor tem alguns segundos, eu gostaria que o senhor usasse esses segundos para dizer que Mato Grosso o senhor espera para o futuro. Um Mato Grosso com desenvolvimento, em que a economia seja próspera, em que a questão ambiental seja sustentável, em que a questão social seja justa e que o Estado possa trabalhar pelo cidadão, pela maioria da população e não só para uma parcela, que todos possamos crescer juntos nesse grande Estado produtor que somos. Temos mais uns segundos. Eu sou Arthur Nogueira, número 18 da Rede Sustentabilidade e peço aqui o seu voto e para os nossos candidatos a senadores e deputados estaduais e federais, sem contar na nossa presidente Marina Silva. Candidato Arthur Nogueira, muito obrigado por sua participação ao vivo aqui no MTTV. Amanhã a entrevista é com o candidato Pedro Taques, do PSDB. E a partir de agora você fica com as notícias da sua região.